Essa noite com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Pedro, bota mais um pouquinho de volume aqui. Irmãos, sem perda de tempo, né? Hoje vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Vamos procurar ser bem objetivos aqui na palavra. Mas eu quero convidar a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, e nós vamos começar lendo do versículo 35. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Vamos começar lendo o 35, depois o 53 ao 56. Irmãos, abram aí João, capítulo 6, versículo 35, irmãos. Contar uma novidade aqui para os irmãos, antes de iniciarmos a palavra. O pastor fez um exame de vista na sexta-feira. Foi na sexta? O pastor fez um exame de vista na sexta-feira e agora o pastor vai ter que usar óculos, irmãos. E eu não quero que ninguém sorria de mim quando eu chegar aqui na igreja de óculos, irmãos. Que ninguém venha sorrir do pastor. Se sorrir, sorrir escondido, o pastor não vê. Mas é brincadeira, irmãos, é brincadeira. Mas realmente as vistas já estavam precisando ali, né? Então o óculos já está encomendado, irmãos. Então o pastor vai estar usando, vai me ajudar bastante, que as vistas já não estão muito boas. Vamos lá, João, capítulo 6, versículo 35, irmãos. Os irmãos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus aí bem alto, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Vou repetir. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Agora vamos lá para o versículo 53. Versículo 53 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Veja que um versículo, né, está ligado a outro. Jesus primeiro ele fala: eu sou o pão da vida, e aquele que comer da minha carne nunca terá fome, e aquele que beber do meu sangue nunca terá sede. Então, irmãos, Deus ele já confirmou essa palavra, né, quando usou a irmã Roberta aqui para falar. Vai chegar um dia em que Deus vai enviar fome e sede sobre essa terra. Mas não é fome de comida material e nem sede, irmãos, de bebida física. Falar sobre a revelação que Jesus deixou nessa palavra. Jesus, ele disse que ele é o pão da vida, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Os irmãos podem se sentar, ficar à vontade, com o coração agradecido a Deus. Então nós queremos falar disso hoje. Jesus, ele é o pão da vida. E por que que Jesus, ele se comparou com o pão? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que Jesus se comparou com o pão? O pão na Bíblia, ele tem um significado muito forte e muito profundo. O pão na Bíblia, irmãos, não significa apenas aquele alimento que a gente vai numa padaria comprar, né? Hoje em dia nós vamos na padaria e compramos geralmente na parte da manhã pão. Hoje em dia é difícil ver uma família que não consome pão. Todas as famílias praticamente, né, consomem pão. O pão de hoje muitos evitam porque o pão de hoje está misturado com muitas químicas, mas o pão de antigamente não tinha mistura. Era um pão saudável. Era um pão que trazia saúde para o corpo e era um pão que sustentava o corpo, que matava a fome. Então, por que que Jesus se comparou com o pão? Porque o pão na Bíblia é um alimento essencial. O pão na Bíblia é um alimento indispensável. É um alimento que as pessoas, as famílias de antes, não podiam ficar sem de maneira nenhuma do pão. O pão trazia força,
o pão trazia vigor, o pão trazia saúde. E Jesus ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Uma coisa que nós temos que entender: o pão material, ele só alimenta a matéria. Mas o pão espiritual, ele alimenta o espírito e alimenta a alma. Assim como o alimento é indispensável para o nosso corpo humano, o alimento material é indispensável para o nosso corpo, o alimento espiritual também, ele é indispensável para o nosso espírito e é indispensável para a nossa alma. Se nós não nos alimentarmos todos os dias, nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar doentes, nosso corpo vai adoecer e o nosso corpo vai morrer, se nós não nos alimentarmos fisicamente todos os dias. Mas se nós não nos alimentarmos espiritualmente também todos os dias, irmãos, o que vai acontecer também? Vamos enfraquecer, vamos ficar doentes e fatalmente vamos morrer também espiritualmente. Maioria das pessoas que têm condições, ninguém fica sem se alimentar durante o dia. Ninguém deixa de se alimentar, irmãos. Nem que seja por um dia só, a pessoa tem que se alimentar fisicamente para se manter ali saudável. Mas muitas vezes as pessoas se alimentam fisicamente, materialmente, mas não procuram o alimento espiritual, o alimento da alma, não procura se alimentar espiritualmente. Se a gente se esforça tanto para se alimentar materialmente, por que nós não temos o mesmo esforço para nos alimentar espiritualmente? Será que nós damos mais importância para o nosso corpo, para a nossa vida terrena, do que para o nosso espírito? Se nós trabalhamos, irmãos, se nós acordamos cedo para trabalhar, se nós ralamos, pode fazer chuva, pode fazer sol, se a gente tiver que acordar 4 horas da manhã para ir para o trabalho, nós vamos, para quê? Para ganhar o pão de cada dia, para alimentar o nosso corpo. Por que nós não temos o mesmo esforço para nos alimentar espiritualmente? Porque este pão terreno, ele vai nos alimentar enquanto nós estivermos nessa terra. Mas vai chegar um dia que nós vamos morrer, e aí, irmãos, o alimento para o nosso espírito, o alimento para a nossa alma. Será que nós buscamos este alimento durante a nossa vida? Porque este pão terreno, ele tem data de validade. Ele tem um prazo de validade para tudo se acabar. Mas Jesus falou: eu sou o pão vivo que veio do céu, e quem comer dessa carne, quem beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida e terá vida eterna para o seu espírito e para a sua alma. Por que hoje em dia nós vivemos num mundo onde muitos já estão aí fracos espirituais, onde muitos já estão aí até mesmo mortos espirituais, irmãos? Porque o esforço que nós estamos tendo para alimentar a nossa carne, muitas vezes não é o mesmo esforço que nós estamos tendo para alimentar o nosso espírito. E para entender isso, nós temos que entender o contexto dessa passagem de João capítulo 6. Em João capítulo 6, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, ele operou ali o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela grande multidão estava ali faminta, mas eles estavam famintos de um alimento material, de um alimento físico, de um alimento terreno. E o que Jesus fez? Jesus, ele se compadeceu daquela multidão, e Jesus, ele operou o milagre da multiplicação. Ele multiplicou ali os pães, multiplicou os peixes, e ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, irmãos. Jesus, ele estava querendo dizer o seguinte: eu sou suficiente para todos aqueles que precisam. Porque ali estava uma grande multidão precisando. Uma grande multidão com fome, uma grande multidão precisando de alimento. E aí Jesus, ele até estimulou os seus discípulos ali. Ele desafiou os seus discípulos. Ele falou: o que nós vamos dar de comer para essa grande multidão? E os discípulos não sabiam o que fazer. Os discípulos, mesmo se a gente comprasse todos os pães de todo mundo, não daria para alimentar essa multidão. O que Jesus estava querendo ensinar? Por mais que o ser humano se esforce, o ser humano, ele não é autossuficiente. O ser humano sempre vai precisar de Jesus. Então Jesus, ele quis mostrar que sem ele, irmãos, nós não temos capacidade de ter vida sem Jesus. Então Jesus pegou ali
5 pães, pegou ali uns peixinhos. E o interessante é que aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele tinha pouca coisa. Era pouca coisa. Apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas, irmãos, esse pouco que ele tinha, o que ele fez? Esse pouco que ele tinha, ele confiou nas mãos de Jesus. E Jesus, ele fez o quê? O milagre da multiplicação. Ele multiplicou aquele pouco que aquele jovem tinha. Irmãos, não importa se a gente tem muito, ou não importa se nós temos pouco. O pouco que nós temos que confiar nas mãos de Jesus, que é Ele que vai trazer o milagre da multiplicação nas nossas vidas. Então Jesus, ele operou esse milagre. Aí a multidão gostou. A multidão saiu alimentada. A multidão gostou muito desse milagre e a multidão quis mais. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus saiu, ele foi para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele foi para o outro lado deste lago, a multidão começou a querer seguir Jesus. A multidão começou a querer correr atrás de Jesus. A multidão começou a querer alcançar Jesus. E a Bíblia fala que eles pegaram ali os seus barquinhos e eles foram também para o outro lado do mar. E ali eles encontraram com Jesus. Quando eles encontraram com Jesus, Jesus já sabia exatamente o que eles queriam. E aí Jesus exortou eles. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse: vocês estão atrás de mim, não pelos sinais, não pelas coisas espirituais. Vocês estão atrás de mim, porque eu dei pão para vocês comerem, e vocês se encheram, e vocês se fartaram, e vocês se saciaram. É por isso que vocês estão atrás de mim. Então o que essa passagem quer nos ensinar? Essa passagem nos traz um ensino prático. O ensino prático que essa passagem nos traz, que nos ensina, é que existem pessoas, irmãos, que até buscam a Jesus, mas só buscam a Jesus por aquilo que Ele pode fazer, não por aquilo que Ele é. Tem pessoas, irmãos, que só estão interessadas em conhecer os braços de Jesus. Tem pessoas que até seguem Jesus, mas apenas para conhecer as mãos de Jesus, os braços de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus pode fazer e não aquilo que Jesus é. Tem pessoas que querem até conhecer as obras das mãos de Deus, mas não querem conhecer os planos que estão na mente e no coração do Senhor, irmãos. Tem uma passagem da Bíblia, que eu acho essa passagem muito forte, né? Lá no Salmo 107. Salmo 107, a Bíblia fala que Deus, Ele revelou as suas obras para o povo de Israel, mas revelou os seus caminhos a Moisés. Deu para entender a diferença? Deus revelou para o povo as suas obras, mas os seus caminhos, ou seja, os seus propósitos, os seus planos, aquilo que tinha na mente de Deus e aquilo que tinha no coração de Deus, Deus revelou a Moisés. Então Moisés foi um privilegiado. Moisés não conheceu apenas aquilo que Deus podia fazer. Moisés acabou conhecendo os propósitos de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida dele. E Deus mudou a vida de Moisés. Moisés foi um dos homens mais importantes da Bíblia, irmãos. E aí, o que nós queremos conhecer? Nós queremos conhecer apenas as obras de Deus? Nós queremos conhecer apenas aquilo que Deus pode fazer? Nós queremos desfrutar apenas daquilo que Deus pode nos dar? Ou nós queremos conhecer a mente, o coração, os propósitos e os planos que Deus tem para as nossas vidas, irmãos? Para conhecer os planos que Deus tem para as nossas vidas, não é algo tão simples, não. Não é algo tão fácil. Exige dedicação, exige compromisso com Deus, irmãos. Exige intimidade, exige renúncia. Tem pessoas, irmãos, também, que até querem algo de Deus, mas não querem algo com Deus. É diferente. Você querer algo de Deus, ou você querer algo com Deus. Às vezes eu até via, né, algumas propagandas assim das igrejas. Eu confesso que quando eu era o novo convertido, quando eu via essas propagandas das igrejas aí, irmãos, eu ficava assim meio chateado, porque quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu queria buscar muito pelo meu espiritual. Porque eu já tinha casa, eu já tinha família, tinha casa para morar, né, um teto para me abrigar. Eu já tinha família, tinha minha esposa, tinha meus filhos, já tinha um emprego bom, trabalhava numa empresa pública, né, ainda trabalho até hoje, numa empresa pública, tinha um salário bom.
Então eu tinha, irmãos, tudo que o dinheiro podia, né, de acordo com as minhas limitações, aquilo que o dinheiro podia comprar de acordo com as minhas condições, eu tinha. Mas eu não tinha, era o alimento para o meu espírito. Eu não tinha, era o alimento para a minha alma. Então, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu estava em busca disso. Eu estava em busca do verdadeiro alimento espiritual. Porque eu pensei assim, eu já me alimentei de tudo dessa terra. Já me alimentei de coisas boas, já me alimentei de coisas ruins também, mas nada dessa terra saciou a minha fome, nada dessa terra matou a minha sede. Então eu entendo que a sede que eu tenho e a fome que eu tenho não são de coisas terrenas. A fome e a sede que eu tenho é de Deus. E aí eu entreguei minha vida para o Senhor. Aí quando eu entreguei minha vida para o Senhor, às vezes passava aqueles carros de som, né, nas ruas, com som muito alto, anunciando os cultos. E às vezes eu via os carros de som anunciando assim: você que quer algo de Deus, você que quer sua bênção, você que quer o seu milagre, você que quer ganhar isso, quer ganhar aquilo, vá na igreja nessa noite. E eu pensava, mas espera aí, só chama as pessoas para a igreja? Só chama as pessoas por interesse? Só chama as pessoas, só convida as pessoas para a igreja, para as pessoas ganharem algo de Deus? Para as pessoas receberem algo de Deus? Mas não convidam as pessoas para a igreja para adorar a Deus, para adorar o Criador, para glorificar o Senhor, para agradecer a Deus por tudo? É claro que todos nós precisamos de algo de Deus, e todos nós buscamos algo de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: se nós buscarmos algo com Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então aquela multidão, ela não tinha entendido isso ainda. Então ela olhou para Jesus, e eu creio que um falou com o outro: olha, ele pode fazer milagre, olha, ele tem capacidade de nos alimentar, ele tem a capacidade de nos curar, ele tem a capacidade de fazer milagre, ele nos dá até alimento para a gente encher a nossa barriga. E aí Jesus fez sucesso, e aquela grande multidão foi atrás de Jesus. Foi quando Jesus falou: olha, vocês estão atrás de mim, não são pelas coisas espirituais, não são pelos sinais, vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês comerem, vocês comeram os pães e se fartaram, encheram a barriga. Aí sabe o que Jesus falou? Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas buscai-vos o verdadeiro alimento espiritual. Jesus, ele estava dizendo o seguinte: vocês têm que se esforçar não pelo alimento que se estraga, mas é pelo alimento que permanece para sempre. E este alimento, Jesus revelou: esse alimento sou eu. E ali Jesus, ele começou a fazer uma comparação com o maná que aquele povo de Israel comeu quando aquele maná caiu dos céus. Porque aquele povo começou a debater com Jesus. O povo falou: nossos pais, eles comeram um pão que caiu dos céus. Porque eles não sabiam ainda de que pão Jesus estava falando. Então eles disseram: os nossos pais, eles comeram o pão que caiu do céu. Aí Jesus falou: sim, os seus pais, eles comeram o pão que caiu dos céus, mas os seus pais morreram. Mas aqueles que comerem da minha carne, jamais morrerá, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E Jesus falou: quem deu pão para aquele povo não foi Moisés. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, esse pão que a gente come aí, esse alimento que a gente come é algo material, é algo que perece, é algo que apodrece, é algo que não permanece. Por quê? Porque é uma matéria morta. Mas Jesus, ele é o pão, mas ele é o pão vivo. E o pão vivo, ele dá vida. Então, irmãos, da mesma maneira que nós nos esforçamos para nos alimentar fisicamente, para correr atrás do pão de cada dia, já é tempo, irmãos, da gente buscar mais as coisas espirituais. Porque o mundo jaz no maligno. As coisas estão cada vez mais difíceis. E nós estamos no propósito aqui de 3 meses, baseado no livro de Abacuque. E no livro de Abacuque diz assim, ó: o meu justo viverá pela fé. Ali não diz: o meu justo viverá pela força do seu braço, não. Ali não diz: o meu justo viverá pelo seu trabalho, não. Ali não diz: o meu justo viverá pelo seu dinheiro. Não fala isso. Ele fala: o meu justo viverá pela fé, irmãos.
Mas ali diz, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E muitos têm retrocedido. Muitos têm desistido de buscar a Deus. Muitos têm desistido de fazer a obra do Senhor. Muitos têm desistido de cumprir com o chamado. Muitos têm enterrado os talentos que Deus deu. Porque a maioria das pessoas, irmãos, é como essa grande multidão. Até segue a Jesus. Essas pessoas estavam seguindo a Jesus. Existe uma diferença de seguidor para discípulo. Seguidor tem muitos. Seguidores é uma grande multidão. Mas discípulos são poucos. Nós vamos descobrir aqui nessa passagem que seguidor é diferente de discípulo. É igual hoje em dia, né? Hoje em dia nós estamos aí na era das redes sociais. E às vezes as pessoas ali contam vantagens, né? Ah, eu tenho 1000 seguidores. Eu tenho 2000 seguidores. Aí a minha pergunta que fica é essa. Desses 2000 seguidores, quantos são verdadeiramente seus amigos? Porque seguidores é diferente de amigos, né? Seguidores, irmãos, também são diferentes de discípulos. Então aquela multidão até estava seguindo a Jesus. Mas qual era a motivação que aquela multidão estava seguindo a Jesus? E ontem, quando eu estava ali no evangelismo, eu me lembrei dessa passagem também, né? Que eu já estava ali meditando nela, estudando ela. Aí quando eu estava ali no evangelismo ontem, eu meditei nessa passagem também. Porque nós chegamos lá, né? Começamos a louvar, começamos a entoar louvores. Os irmãos ali deram a palavra de Deus também, convidando o pessoal para vir. E eu percebo que a estratégia que nós usamos até hoje é essa. Vamos ali vai ter um evangelismo, vai ter uma ação social, mas sempre nós falamos, vai ter um lanche também. Então, irmãos, é claro que todos nós sabemos, muitos estão ali, não são pelas coisas espirituais. Muitos estão ali pelo alimento físico. Nós sabemos disso. Só que ali, irmãos, se formou uma grande fila. Quando nós fomos entregar ali o lanche, se formou aquela fila imensa. Mas ali, eu já comecei a olhar com meus olhos espirituais. Enquanto aquele povo estava ali na fila para lanchar, os jovens estavam louvando, falando de Jesus, falando da palavra. E ali nós começamos a entregar ali vários folhetinhos. E ali, quando eu olhei para aquela multidão, Deus, ele me fez enxergar com os olhos espirituais. Deus, ele falou, tá vendo ali, meu filho? Olhe para a fisionomia de cada jovem que está aí. E aí eu comecei a olhar para a fila, comecei a olhar para o semblante de cada um. Comecei a olhar para a fisionomia de cada um. Dava para perceber realmente aqueles que estavam ali desapercebidos, só querendo lanchar. Mas eu vi muitos ali também, irmãos, aquebrantados. Vi muitos ali sorrindo. Vi muitos ali olhando os jovens louvando. Vi muitos ali prestando atenção. Depois que acabou o lanche, irmãos, eu vi pessoas ali aquebrantadas. Pessoas que se aproximavam para conversar com a gente. Eu vi uma jovem. Essa jovem, o estilo que ela adotou é tipo esse estilo rebelde, né? Que muitas vezes os jovens adotam no dia de hoje. Cortou o cabelo bem curtinho, quase rapado. Tinha ali uns brincos, né? Acho que tinha uns pinços também, essas coisas, né? Tinha ali, irmãos, umas tatuagens, essas coisas. Umas calças assim, né? Uma moda assim que os jovens muitas vezes hoje em dia adotam. Tipo uma vida rebelde, querendo levar uma vida rebelde. Só que essa jovem, irmãos, ela se aproximou de nós. E ali eu vi ela totalmente aquebrantada. Ali eu vi ela querendo prestar atenção no que era dito. Eu vi ela querendo prestar atenção nos louvores. Eu vi ela ali humilde, quietinha, respeitando o ambiente. E eu vi que a palavra de Deus estava falando no coração dela. Eu vi ali que vários jovens, irmãos, estavam ali com o coração aquebrantado também. Então deu para entender, irmãos, por que nós não podemos olhar para isso. Ah, pastor William, o pessoal só vai para comer. Não, irmãos. Tem muitos que podem até ir para comer, mas a semente sempre é lançada. E a palavra de Deus fala que quando a semente ela cai numa boa terra, ela dá frutos. A 30, 60 e 100 por um. Jesus, quando alimentou a multidão, ele não olhou para isso. Se as pessoas estavam ali só para comer, só por interesse, ele não olhou para isso. Mas é claro que depois ele quis trazer o ensinamento. Ele falou, olha, vocês se esforçam pelo alimento passageiro, mas vocês têm que se esforçar também pelo pão vivo que desce do céu. Vocês têm que se esforçar por aquilo que vai alimentar a sua alma e o seu espírito por toda a eternidade. Aí Jesus começou a pregar compromisso. Irmãos, não tem como mudar a palavra. Jesus, o que ele pregava? Ele pregava arrependimento, ele pregava o amor, sim,
pregava a graça, pregava a misericórdia, pregava o perdão, mas ele pregava também compromisso, ele pregava renúncia, ele pregava arrependimento. E quando, irmão, se prega compromisso, só atrai pessoas compromissadas. As pessoas que não são compromissadas podem até ficar por algum momento, mas vai chegar um dia que vai sair. Vai chegar um dia que vai desistir. Vai chegar um dia, irmãos, que não vai querer encarar a realidade do Evangelho. Porque qual é a realidade do Evangelho? Talvez você já visitou algumas igrejas, ou você já ouviu algumas pregações, que você vê uma realidade assim meio distorcida. A realidade do Evangelho não é apenas aquele negócio que Deus vai dar, Deus vai fazer, toma isso, toma aquilo, é a chave de ouro, é o carro, é isso, é aquilo. Irmãos, a realidade do Evangelho não é só essa. A realidade do Evangelho é que Jesus falou: aquele que não tomar a sua cruz, não negar a si mesmo e seguir após mim, esse não vai ser digno do meu reino. A realidade de Jesus é que fala que aquele que não se arrepender, que não nascer de novo, não tem como ver e nem entrar no reino de Deus. Essa é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é que Jesus ele falou: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do meu reino. A realidade do Evangelho é que a Bíblia fala: sem santificação ninguém verá ao Senhor. A realidade do Evangelho é que Jesus falou: a seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. A realidade do Evangelho é que Deus nos criou para as boas obras, para que nós andássemos nelas. Então Jesus ele começou a pregar ali realidade, ele começou ali a pregar compromisso. Ele falou: olha, tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, ou seja, tem que ter intimidade comigo, tem que se alimentar de mim. E o alimento, irmãos, nós precisamos de alimento não é só uma vez por mês. Nós precisamos de alimento não é só uma vez por semana. Nós precisamos de alimento todos os dias, irmãos. Da mesma maneira que nós nos alimentamos todos os dias fisicamente, nós temos que nos alimentar também espiritualmente todos os dias. E se a gente comer comida estragada? Se a gente se alimentar mal, vamos ficar doentes e vamos morrer. Se a gente se alimentar mal espiritualmente, vamos ficar doentes e vamos morrer também. E aí quando Jesus começou a pregar esse compromisso, sabe o que aconteceu? Tinha uma grande multidão. Quando Jesus começou a pregar esse compromisso, a Bíblia diz, irmãos, começou a sair um por um. Começou a sair um por um. Só ficaram os 12. Às vezes, irmãos, as pessoas vêm para a igreja, né, em geral, estamos falando em geral. Às vezes as pessoas vêm para a igreja para ouvir ali uma profecia, para ouvir ali uma revelação, para ouvir só que Deus está dando, que Deus está fazendo, que Deus vai prosperar, que Deus vai enriquecer. Às vezes a pessoa até vai para a igreja para ouvir isso, para ouvir que vai arrumar um marido, para ouvir que a vida vai mudar, que a doença vai curar, que o caroço vai sair. E Jesus ele faz tudo isso. Mas às vezes a pessoa vai só para ouvir isso. Mas quando ouve falar de compromisso, tem muitos que não querem mais voltar, irmãos. Tem muitos que vêm para a igreja e quando vê que a igreja prega a palavra de compromisso, não voltam mais, não querem. A palavra não atrai, a palavra não agrada. Muitas vezes a palavra corta, aí a pessoa não quer voltar mais, irmãos. Aí aquela grande multidão começaram a sair um por um. E aí ficaram só os 12. Por que começaram a sair um por um? Porque a Bíblia diz, irmãos, que eles acharam dura aquela pregação. Olha só aqui no versículo 60. Diz assim, ó: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Então veio esse questionamento: a palavra é dura, quem pode suportar essa palavra? Irmãos, quem suporta essa palavra é aquele que está disposto a não abrir mão da sua salvação. Porque por mais que seja dura a caminhada, nós não podemos abrir mão do nosso bem mais valioso, que é a nossa salvação. Casa, irmãos, vai passar. Carro vai passar. Alimento vai apodrecer. Tudo que existe nessa terra, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas os tesouros de Deus, irmãos, são tesouros escondidos que nunca vão perecer. São tesouros eternos. E esse tesouro é a nossa salvação. Podemos perder tudo nessa terra, só não podemos perder a nossa salvação. Então quem vai suportar a palavra até o final? Aqueles que não querem abrir mão da sua salvação. Às vezes o ser humano perde a salvação por muito pouco. Às vezes ali por um coração endurecido. Às vezes por um orgulho. Às vezes por uma desobediência. Às vezes por uma rebeldia.
acaba perdendo a salvação. E aí eles acharam dura a palavra, e no versículo 66 diz assim também, ó: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha, irmãos, muitos ali tinham até chegado a ser discípulos de Jesus, mas quando ouviram aquela palavra mais forte de compromisso, voltaram atrás e deixaram de segui-lo, irmãos. E como eu falei aqui no livro de Abacuque, fala: o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Deus não se alegra, Deus se entristece, Deus fica chateado, sim. Por quê? Porque Deus, ele deu o seu único filho para se entregar por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já pensou, irmãos, você dá o seu filho por alguém e essa pessoa não dá valor nisso que você fez? Já pensou? Nós não somos capazes de fazer isso. Eu vou dar meu filho para salvar um ladrão, para salvar um homicida, para salvar uma pessoa ruim. Eu não tenho coragem de fazer isso. Quem tem coragem de dar um filho, irmãos? Dar um filho, muitas vezes, até para salvar uma pessoa boa. Acho que nós não teríamos coragem, né? Deus, ele deu o filho dele para salvar até os maus. Agora você imagina a pessoa não dando valor? É igual quando você presenteia alguém, ou quando você faz o bem para alguém, a pessoa não dá valor, você não fica assim meio chateado? A palavra de Deus diz que Deus também não se alegra. Deus não se compraz naquele que volta atrás, porque aquele que volta atrás, irmãos, está desprezando o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Então começaram a sair um por um. Mas aí Jesus, ele falou uma coisa interessante. Olha o que Jesus falou aqui no versículo 70. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi os 12? Não é aqui não, irmãos, perdão. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Então quando começou a sair um por um ali, Jesus, ele poderia ter mudado a pregação, né? Já pensou, irmãos, o pastor está aqui pregando e a igreja começar a esvaziar? Eu não gostei da pregação do pastor não, a igreja está, eu vou embora, não volto mais nessa igreja. Já pensou, a gente está pregando e a igreja, as pessoas não querem voltar mais, as pessoas saem e não querem voltar mais. Qual é a nossa tendência? Pensar assim: nossa, acho que eu vou mudar a pregação. Essa palavra que eu estou pregando, o povo está tudo saindo. Acho que eu vou começar a pregar que Deus está dando, que Deus está fazendo, que Deus vai abençoar e que Deus só vai prosperar. Acho que eu vou começar a agradar os corações, massagear os egos, né? Muitos podem pensar assim. Muitos podem mudar a pregação. Irmãos, mas Jesus não mudou a pregação. Quando começaram a sair um por um, aí Jesus olhou para os 12, porque ficou só os 12. Aí Jesus olhou para os 12 e Jesus perguntou: e vocês não vão também não? Olha, irmãos, Jesus não mudou a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não muda, irmãos. A porta continua estreita. Nós podemos até querer adaptar o evangelho aos nossos gostos, irmãos. Mas na verdade não é o evangelho que tem que se adaptar aos nossos gostos, não. Somos nós que temos que nos adaptar à realidade do evangelho, irmãos. Então quando Jesus perguntou para os 12, vocês não vão sair também não? Aí sabe o que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos? Note que Pedro, ele não falou assim não. Senhor, para onde iremos? Não. Pedro, ele falou: Senhor, para quem iremos? Se é o Senhor que tem a palavra de vida eterna. E nós temos reconhecido e crido que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, o problema não é o lugar. Você sabia que o nosso problema não é o lugar? O nosso problema, irmãos, não é o lugar. O nosso problema é que nós precisamos de uma mudança de vida, e essa mudança não vem através de um lugar. Essa mudança vem através de uma pessoa. A mudança que você precisa não depende do lugar. A mudança que você precisa depende da pessoa. Porque às vezes nós temos a tendência de fugir dos nossos problemas. Às vezes nós estamos na nossa família, né? Aí começa ali uma tribulação na nossa família. A primeira vontade que dá é da gente fugir. É ou não é? Dá vontade de fugir, mas se Deus, irmãos, quiser ali nos usar naquele lugar, vamos ter que aguentar, não é verdade? Às vezes a pessoa também não quer ficar na igreja. Aí pensa: não, eu vou para outra igreja. Aí vai para outra igreja, amém, benção. Vai para outra igreja, aí na outra igreja também não se adapta.
Fala, não gostei dessa também, essa igreja aqui também não me serviu para mim, vou para outra igreja. Aí começa a pular de igreja em igreja, começa a pular de galho em galho e nunca muda, continua a mesma coisa. Por quê? Porque o problema não é o lugar, o problema é a transformação que nós precisamos, irmãos, e não depende do lugar, depende de alguém. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Adão e Eva, eles estavam no melhor ambiente. Adão e Eva, eles estavam no paraíso. Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden. Era como se eles tivessem a melhor igreja, como se eles tivessem o melhor pastor, que o pastor deles era Deus. Adão e Eva no melhor lugar, no melhor ambiente, e tinha o melhor ensinador, o melhor pastor, que era Deus. E ainda assim eles não caíram? Ainda assim eles não erraram? Ainda assim eles não pecaram, irmãos? Então Pedro, ele teve a revelação correta. Falou, Senhor, não adianta a gente fugir, não adianta a gente endurecer o coração, não adianta eu ir para outro lugar, porque a vitória e a transformação que eu preciso está no Senhor. É o Senhor que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, irmãos, Jesus ele fala uma coisa interessante aqui no versículo 70. Diz assim, ó, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Palavra bem forte, né? Um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. E aqui eu já quero concluir essa palavra, irmãos. Para chegar aqui na conclusão, nós temos que aprender uma coisa importante que essa palavra fala. Essa palavra nos ensina também que existe 3 tipos de pessoas nessa terra. Em todos os tempos. Em todos os tempos sempre vai existir 3 tipos de pessoas. Quais são esses 3 tipos de pessoas, pastor? 3 tipos de seguidores. Aqueles seguidores que só vão atrás de Jesus por aquilo que Ele pode dar, atrás das bênçãos, dos milagres. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Segundo grupo de pessoas é aquele grupo dos discípulos, que vão ficar com Jesus independente da situação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, aquelas pessoas, aquele segundo grupo de pessoas vão continuar com Jesus para o que der e vier, vão continuar até o fim com Jesus. Esse é o segundo grupo de pessoas. E o terceiro grupo de pessoas, irmãos, são aquelas pessoas que vão até se tornar seguidores, vão chegar a se tornar até discípulos, mas no final vai fraquejar. Irmãos, Judas, nós podemos dizer que Judas, ele perdeu a bênção. Aos 45 minutos do segundo tempo, Judas perdeu a bênção. Judas estava tão perto da vitória, irmãos. Jesus já estava perto ali de se entregar na cruz. Já estava perto de ressuscitar. Mas Judas, ele traiu Jesus na noite em que Jesus celebrou a Santa Ceia do Senhor. Então existem essas pessoas também que no final das contas podem nadar e ainda morrer na praia, irmãos. Vão fraquejar. Esse é o terceiro grupo de pessoas. Então nós temos que vigiar. Nós temos que dar valor às coisas espirituais. Nós temos que dar valor à nossa salvação. Nós temos que agarrar a nossa salvação com unhas e dentes. Porque se a gente fizer parte do primeiro grupo, buscar Jesus só por aquilo que Ele pode dar, nós não vamos conseguir chegar até o final. Se a gente fizer parte do terceiro grupo de pessoas, irmãos, que vamos se esforçar, vamos buscar, mas no final vamos fraquejar, vamos perder a salvação também. Então a nossa oração é para que nós sejamos o segundo grupo de pessoas. Aquelas pessoas que estão com Jesus, e mesmo que a palavra seja dura, mesmo que a obra do Senhor seja trabalhosa, mesmo que a obra do Senhor seja espinhosa, irmãos, não podemos deixar de seguir Jesus. Não podemos deixar, irmãos, de estar na companhia de Jesus. Não podemos largar Jesus por nada para não perdermos a nossa salvação. Então vamos nos alimentar do pão espiritual para termos vida de verdade. Não uma vida ilusória que vai passar. Uma vida ilusória, irmãos, que chegar no fim, a pessoa perde o mais importante, que é a salvação. Mas a vida espiritual que nos dá a vida eterna, é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. Olha só, aqui no ministério nós não somos uma grande multidão. Hoje nós vamos estar aqui celebrando a Santa Ceia. Hoje nós estamos na mesma situação. Não tem uma grande multidão. Mas, irmãos, tem aqueles que assumiram o compromisso
de comer da carne e beber do sangue de Jesus. Hoje nós vamos adorar a Deus, mesmo não sendo uma grande multidão, mas nós vamos reconhecer que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e não tem para onde correr, irmãos. A nossa salvação só é Jesus. Podemos procurar em todos os lugares, mas para quem iremos? Se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Eu já tive experiência disso, né? De pregar uma palavra, muitas vezes uma pessoa se chatear, às vezes a pessoa não gostar, mas eu penso, Senhor, assim como o Senhor Jesus não mudou a pregação, nós também não podemos mudar a pregação. Porque mesmo que a gente não atraia uma grande multidão, mas nós vamos atrair pessoas salvas. Pessoas que querem a salvação não só para ela, mas para a família dela também, irmãos. Então esse ministério vai continuar pregando a palavra. Esse ministério vai continuar pregando a salvação. Esse ministério vai continuar pregando arrependimento. E esse ministério vai continuar pregando o compromisso, irmãos. Vamos buscar Deus, vamos se alimentar do pão vivo que desceu do céu, do verdadeiro alimento espiritual, e aí sim, Ele vai nos ressuscitar no terceiro dia. Então hoje nós vamos estar aqui ministrando a ceia do Senhor. Já quero até convidar o grupo de louvor aqui na frente, para estar se preparando, irmãos. E hoje nós vamos estar ministrando